Aleluia, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a esse que é a nossa edição de sexta-feira do nosso programa 60 Minutos com Deus. E no dia de hoje, deixa eu só rapidamente endireitar a câmera, acredito que está ligeiramente alta. Certo. Bem, dizia eu que, mais uma vez, são todos bem-vindos a essa aqui é a nossa edição de sexta-feira do 60 Minutos com Deus. E no dia de hoje nós queremos falar a respeito de princípios para a prosperidade. Ou seja, hoje eu darei algumas chaves da prosperidade. Na semana passada também eu dei perigos ou certos hábitos que levam a nós a entrar por certos caminhos que atraem maldições na vida financeira. E hoje nós vamos falar sobre como ter uma vida financeira em 2024. Louvado seja o nome do Senhor. Desde já, antes de nós partirmos para a nossa palavra de hoje, quero convidar você para que você curta, comenta, compartilha e também convida pelo menos 7 pessoas, porque assim pelo menos estas 7 vão trazer mais outras 7 e mais 7. E com base nisso vamos poder alcançar o maior número de almas possível e também, consequentemente, vamos poder dar essa mesma orientação para mais pessoas. E como é bem sabido por todos nós, a nossa visão aqui é inclusiva e, acima de tudo, nós temos como objetivo fazer com que o 2024 seja um ano de muito sucesso. Porque, como disse o meu pai espiritual, 2024 é um ano de muita prosperidade, muita oportunidade. Então você tem que estar atento às oportunidades que nós vamos, que você vai ter que agarrar com duas mãos nesse ano de 2024. Para alguns será muito fácil, porque à medida que eu ir debruçando sobre o assunto, acredito que alguns vão falar, esse assunto tem a ver comigo, outros vão falar, esse assunto não tem nada a ver comigo. E eu tenho plena certeza que o último ponto é o mais importante. O último ponto é o mais importante. Então, nesta feita, antes de tudo, vamos orar pedindo a presença de Deus nesse lugar para que Ele possa ministrar por intermédio da nossa vida. Louvemos ou oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela saúde. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença aqui nesse lugar. A Tua palavra diz e fala que aonde tiverem reunido 12 ou mais reunidos em Seu nome, ali o Senhor estará. Também a Tua palavra fala lá em João 2,10, na parte B aqui. Ouvi para que tenham vida e a tenham em abundância. E também o Senhor fala que o Senhor ungiu a cada um de nós com uma unção de multiplicar, com a unção de conquistar e com a unção de dominar desde o livro de Gênesis, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, venha me usar, Pai, como boca para o Teu povo. Pai, me usa para dar orientação ao Teu povo. E, acima de tudo, Pai, permita, Pai, que eu seja um canal para abençoar o Teu filho, para abençoar a Tua filha, para dar uma orientação à Tua filha. E, acima de tudo, Pai, que por intermédio desse programa, por intermédio de todas as sextas-feiras, Pai, que homens empresários, que homens de negócios, que pessoas desempregadas consigam emprego e, acima de tudo, que todos aqueles que tiverem a nos acompanhar, ou que vão nos acompanhar hoje, que estão nos acompanhando hoje online, os que vão nos acompanhar no dia da manhã, que sejam todos, e nos dias consequentes, sejam todos rica e poderosamente abençoados pela Tua palavra, pelo Teu poder. E no nome de Jesus, Pai, multiplica a cada um deles tudo aquilo que eles irão fazer. De hoje até o dia que o Senhor nos foi buscar. E no nome de Jesus nós oramos com fé. Amém e amém. Meu querido, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Nós estamos no livro de Provérbios, capítulo 11. Vamos ler o mesmo versículo e capítulo que nós lemos na semana passada. É Provérbios 11, versículo 24 e 25. Provérbios 11, versículo 24 e
25. Amém ou misericórdia? Coloca aqui nos comentários. Vamos colocar aqui assim. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler em, acredito que três versões diferentes. A primeira diz o seguinte: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, e outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, mas quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Eu disse que iria ler em 3 traduções. A segunda tradução diz o seguinte: a pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. A alma generosa prosperará, e o que regar, ele também será regado. Agora deixa eu só pegar rapidamente esta que é a nossa última versão, que diz assim: quem dá liberadamente, ainda se lhe acrescentará mais e mais. E ao que retém mais do que é justo, se lhe há em pura perda. 25. A alma generosa prosperará, e quem dá de beber será descedentado. Palavra do Senhor. Eu acredito que ao longo da mensagem nós iremos chegar até o versículo 27, mas enquanto isso vamos, primeiramente, deixa-me dar aqui um testemunho básico a meu respeito, né? Desde o ano de 2020 que eu comecei a procurar saber, desde o dia que eu ouvi o termo economia compartilhada de Deus. Desde o dia que eu ouvi esse termo, economia compartilhada de Deus, eu nunca me esqueci dessas palavras. Por quê? Porque quando nós falamos da economia compartilhada de Deus, nós estamos a falar aquilo que nós acabamos de ler aqui. Nós estamos a falar em fazer e multiplicar ou fazer com que o fluxo da prosperidade dentro da visão de Deus ande. Dizia um dia desses que no livro que eu escrevi, Deus ainda fala conosco, o livro Ciclos, eu falo sobre dos pilares, eu falo sobre os 7 pilares da sociedade, e um dos pilares que nós falamos lá, que Deus nos permitiu falar lá, é sobre o pilar da economia. E essa é a essência essa é uma das essências do pilar da economia. Ou seja, essa é que é a base da economia do reino de Deus, que é a economia compartilhada de Deus. O que é a economia compartilhada de Deus? De forma mais simples, dentro daquilo que nós já acabamos de ler, quando nós falamos da economia compartilhada de Deus, nós estamos a falar de desenvolver um espírito que percebe que o dar é melhor do que o receber. Por isso que a palavra de Deus, por isso que nós vemos aqui no versículo 24, a palavra de Deus diz que a pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber, esse será saciado. Aleluia. Em outras palavras, Deus, o primeiro ponto que nós queremos falar aqui é que para que nós possamos prosperar, primeiramente, nós precisamos aprender a deixar de ser pessoas agarradas. Passo, como se diz no ditado popular. Mas em termos de princípios do reino, nós estamos a falar que quem ama, Jesus disse, amai a Deus com tudo aquilo que você é, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com tudo aquilo que você é em plenitude. E o salmista vem falar, ele também fala um versículo paralelo a isso, ele diz que a Deus pertence tudo. E se nós voltarmos ainda mais em Gênesis, quando nós estamos a falar de generosidade, nós estamos a falar sobre o princípio
de dar o que é merecido e o princípio de semear além do merecido. Ou seja, com a mesma medida que você semear, com a mesma medida que você servir, essa mesma medida você irá receber. Mas Deus ou Jesus fala lá desculpa, o apóstolo Paulo fala lá em 1 de Coríntios que aquele que dá, ele irá receber. Ou seja, é Jesus quem fala essas palavras. Diz que aquele que dá, ele irá receber numa dimensão recalcada, sacudida e transbordante. Então, a medida recalcada, transbordante e sacudida que você irá receber será na dimensão da qualidade e da dimensão da generosidade do teu coração. Aleluia. O que significa que se nós queremos prosperar, o primeiro princípio, que é o princípio do dar, né? Nós entendemos que há mais prazer no dar e no receber. Muito de nós, isso até não é só na questão na questão financeira. Nós estamos a falar também que na vida tudo é o segredo da reciprocidade que muita gente reclama. Eu vejo hoje em dia muitos jovens, principalmente, a dizerem que eu só vou amar a minha namorada na dimensão daquilo que ela me dá. Mas se é uma coisa que eu aprendi por experiência própria, né? É que à medida que nós darmos ou nos doarmos para alguém, nesta mesma dimensão, essa pessoa irá se doar para nós. E dizia eu no princípio que eu estava a dar um testemunho. Desde que eu comecei a estudar e entender sobre a economia compartilhada de Deus, uma das coisas que Deus me fez perceber e começar a fazer é semear. Já estamos no segundo ponto. O primeiro ponto que eu falei é dar. O segundo ponto é o semear. Estes andam assim, de mãos dadas. O dar e o semear, eles andam de mãos dadas. Por quê? Eu tomei a decisão de que tem um princípio que eu aprendi com vários especialistas, né? E a ciência chama isso de dar ao universo aquilo que nós queremos receber de volta. Mas dentro da palavra de Deus nós estamos a falar que é semear para um dia colher alguma coisa. Aleluia. Então perceba que quando nós falamos de semear, né, dentro do testemunho que eu estou a dar, quando nós estamos a falar de semear, nós estamos a falar de termos darmos para um dia, darmos alguma coisa na certeza de que nós não estamos a dar para recebermos um troco de imediato ou um troco na dimensão daquilo que da mesma fonte que nós estamos a dar. Isso é que muita gente ainda não entendeu. Então vamos voltar ao testemunho. Dizia eu que eu tomei a decisão de começar a semear aquilo que eu quero receber. Por exemplo, uma das coisas que quebra o espírito de pobreza, que quebra o espírito de miséria, é você começar a investir em projetos missionários, projetos evangelísticos. Investir nas despesas de projetos que visam levar o evangelho. Essa é uma das maneiras de nós quebrarmos o ciclo de pobreza e de nós poder prosperar. E desde o dia que eu tomei essa decisão, Deus me deu várias orientações. Dessas orientações eu comecei a seguir as riscas. E posso testemunhar para você dizer o seguinte, né? Que houve uma fase, né, da vida em que eu só tinha duas opções. Ou semear para vir colher mais lá na frente, ou reter, guardar aquilo que eu tenho para pagar determinadas despesas pontuais que eu precisava pagar naquele momento. Eu estava assim entre dois pensamentos. Um era de pagar ou semear num projeto missionário que estava diante de mim, e outro era de reter aquilo que eu tenho, visto que olhando para aquilo que eu tinha era pouco, né? Olhando para aquilo eu pensava que era pouco,
Mas eu tomei a seguinte decisão. Ou daquele dia eu disse o seguinte: Deus, cá está. Tipo, ou seja, eu disse o seguinte: Deus, eu estou a viver dificuldades financeiras nesse momento. Mas aquilo que eu tenho não vai cobrir as despesas que eu preciso. Então, o melhor que eu posso fazer é semear no teu reino, na certeza que a seu tempo o Senhor irá me dar. Eu já estou a parafrasear, porque eu não falei exatamente assim. Mas pelo entendimento que eu tenho agora, eu falo assim, porque também eu estou a falar isso como uma palavra profética para a minha vida. Que todas as sementes que eu fiz ao longo dos últimos 3, 4, 5 anos, eu tenho plena certeza que a partir deste ano de 2024 eu vou começar a viver. Por isso que eu disse, para todos aqueles que desde os últimos anos semearam alguma coisa, os últimos anos dedicaram, oraram, jejuaram, fizeram alguma coisa para que pudesse ter algum fruto, eles vão começar a viver nesse ano. Mas para começares a viver esse ano, há princípios que nós precisamos ter em conta. O primeiro princípio que eu já dei é o princípio do dar, porque melhor é dar do que o receber. E voltando ainda ao meu testemunho para que nós possamos fechar, é que desde essa data, né, que eu tomei essa decisão, desde aquele dia, nunca me faltou o essencial. Entende? É assim como diz a oração de Jesus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu te garanto, te digo com certeza absoluta aqui, o pão nosso de cada dia nunca me faltou. Por exemplo, há certos meses que eu tinha contas para pagar e olhando para a minha carteira, olhando para aquilo que foi o rendimento mensal daquele mês, aquilo nem chegava nem a 50% daquilo que eu precisava para poder suprir as despesas daquele mês. Mas por causa dessas sementes que eu fui fazendo ao longo desses meses, ao longo desses anos, dentro daquilo que era o que eu acreditava ser o correto, ser o certo, o que Deus fez para mim? Deus mostrou e abriu as portas. E hoje em dia eu posso dizer que, apesar de não estar ainda onde eu queria estar, mas o essencial já não está a me faltar. E eu digo com toda a certeza do mundo que todos aqueles que um dia duvidaram, todos aqueles que um dia pensaram que o que eu estava a fazer é loucura, todos aqueles que pensam que o tempo que eu dedico fazendo as coisas de Deus é perca de tempo, a partir desse ano eles serão as primeiras pessoas a testemunhar aquilo que Deus vai fazer na minha vida. E com base nisso eu quero dizer o seguinte: aprenda a dar, primeiramente. Segundo, aprenda a semear. E terceiro, aprenda a ter desenvolva educação financeira. Ou seja, faça um mapeamento da tua vida, a maneira como você gasta o seu dinheiro. Faça um mapeamento para você ver como é que você cuida e como é que você trata o seu dinheiro, ou o dinheiro que chega até nas tuas mãos. Dizem os especialistas que se você tiver a ganhar no nível 4, você tem que aprender a viver no nível 3. Se você tiver a ganhar no nível 2, tens que aprender a viver no nível... tens que aprender a viver no nível 1. E se você tiver a ganhar no nível 1, tens que aprender a viver no nível 0. Não sei como é que é viver no nível 0, né? Mas eu penso, em outras palavras, eu estou a tentar dizer o seguinte: aprenda a fazer uma boa gestão financeira. O que é fazer boa gestão financeira? É saber que a cada dinheiro que chega nas tuas mãos, você vai ter que dar o tratamento correto. Só para te dar também mais um testemunho rápido com base nisso, né? Eu me lembro na época da pandemia, 2019 e 2020, que foi o ano que eu vivi fora da cidade de Lubango, vivi esses 2 anos em Luanda. Uma das coisas que eu desenvolvi muito em termos de educação financeira é que eu ganhava dentro do quintal onde eu vivia, nos 2 quintais onde eu vivi em Luanda, eu era a pessoa que menos tinha um rendimento mensal
ou seja, eu tinha o rendimento mensal mais baixo de todo mundo que vivia nestes dois quintais. De que maneira? Primeiro, no primeiro quintal, todo mundo que vivia comigo, ele tinha uma renda diária de pelo menos 5.000 kwanzas. Para quem não for do Brasil, para quem não for de Angola, se eu fazer aí o cálculo do câmbio, você vai ter noção de quanto mais ou menos eles faziam por dia. E na altura eu tinha um rendimento mensal, acredito eu, a princípio tinha um rendimento mensal de 80 mil, acredito que era isso. 80 mil, porque na altura eu trabalhei numa agência de marketing e publicidade, que é a AIE Social Media. Durante aquele período, a coisa que eu sempre ficava perplexo é que dentro daquele meio, eu por muito cedo, muito antes, eu digo que com o meu domínio sobre finanças começou muito antes, é que depois de 30 dias, né, chegava sempre uma fase em que quase todo mundo ficava sem dinheiro. E dentro disso, ou era a pessoa, ou era o único. Eu notava que eu era o único que sobrava com dinheiro para poder fazer outras coisas. Eu falo assim, por exemplo, eram dois lugares que eu notava isso. Primeiro, era o pessoal que vivia comigo no meu quintal. Segundo, era dos meus colegas de trabalho. O que acontecia? Por exemplo, quando nós recebíamos o salário do mês, geralmente depois de 5, 6 dias, no máximo 7 ou 10, a maior parte, ou se não todos os meus colegas, ficavam sem dinheiro. Ou seja, o único dinheiro que sobrava na carteira deles era o dinheiro para pegar táxi, que os tirava do escritório para casa e de casa para o escritório. E não podiam fazer mais nada. Mas eu, durante esse período, de segunda a sexta-feira, que era dia de trabalho, visto que nós comíamos fora, eu estava sempre a comprar almoço. Não estou a dizer que você, a partir de hoje, vai ter que começar a comer fora. Eu estou a dizer o seguinte, eu tinha despesas, as minhas despesas permitiam fazer isso. Eu, como não passava o dia em casa, o que eu fazia? No caminho do trabalho, como havia aí um supermercado, eu passava no supermercado, comprava o meu almoço e chegando no local do trabalho, na hora do almoço eu tinha a minha refeição. De segunda a sexta eu fazia essa compra até chegaram, uma das minhas colegas chegou a me apelidar de o rapaz do candando. Eu estou aqui a fazer a publicidade. O rapaz do candando, por quê? Porque o candando era a loja onde eu passava lá quase todos os dias. Na altura era o candando e o xiame, o quero. Mas com o passar do tempo, saí de lá e eu via que, mesmo depois de ter saído daquele lugar, o que Deus permitiu fazer? Deus me permitiu ter uma reserva, porque eu não fiquei muito tempo nessa empresa. Depois tivemos que rescindir o contrato. Mas depois de sair, eu tinha uma reserva que me permitiu comprar material de trabalho e eu consegui continuar a dar conta das minhas despesas. E o que aconteceu? Olha a coisa mais incrível que aconteceu durante esse período. Chegou uma fase da vida em que eu tinha que fazer duas coisas. Uma era eu me conformar e me manter naquele quintal. Outra, bem diferente, era eu ter a minha autonomia. O que eu estou a tentar dizer? Eu sempre sonhei ter autonomia. Eu sempre sonhei ter liberdade, ter minha casa e ter o meu espaço para me poder fazer as minhas coisas. Poder ter liberdade também, como todo jovem, todo adolescente, como era naquela altura, eu queria mandar em mim mesmo. Por isso que eu tive que sair da casa dos meus pais, que é para poder viver numa província que eu nem sequer fazia a mínima ideia. E com base nisso,
Pela graça de Deus, eu tomei a decisão de sair. E assim que eu saí, fui para o segundo quintal. Nesse segundo quintal, o que acontecia? Havia lá naquele quintal pessoas que ganhavam mais do que eu. Mas todos os finais de semana eu comia fora. E não vou aqui tentar mencionar nome. Provavelmente, se um dia ver esse vídeo, provavelmente vai se identificar. Eu via pessoas lá dentro daquele quintal que sentiam inveja de mim. Sentiam inveja de mim porque eles estavam a me ver que eu não conversava muito com eles porque eu estava sempre focado no meu trabalho. E com isso eu quero dizer o seguinte, que uma das coisas, um dos princípios que eu aprendo na palavra de Deus, Salomão diz o seguinte, que aquele que faz bem o seu trabalho, mais cedo ou mais tarde irá comer nas mesas dos reis. E eu quero colocar esse contexto dentro daquilo que é o princípio de prosperidade financeira. Se você quer aprender a crescer financeiramente, para além de você dar, semear, você tem que aprender a desenvolver uma mentalidade financeira, ou seja, a educação financeira, ok? Em palavras mais simples, o que é educação financeira? A educação financeira é você saber quanto eu preciso para viver em um mês, é você saber quanto de despesa eu preciso em um mês, é você saber quanto eu devo gastar, é você saber quanto eu devo dizer não para poupar e investir no próximo projeto que para criar minha segunda, terceira ou quarta fonte de renda. Porque nós não podemos investir em um único só lugar. Salomão diz o seguinte em Eclesiastes, espalhe várias sementes ao longo do dia, porque nós nunca saberemos qual das sementes é que vai dar fruto. Salomão estava a dizer o seguinte, que nós temos que aprender a desenvolver o espírito de multiplicar e empreender. Esse aqui é o quarto princípio. Quarto princípio de prosperidade financeira. Você tem que aprender a multiplicar e empreender. E com base nisso, eu quero trazer aqui rapidamente a história de Jacó. Jacó é alguém que tinha esse pensamento. Ele entendeu que se eu não pagar o preço para me ter o que eu quero, eu não vou conseguir alcançar aquilo que eu quero. Em outras palavras, nós estamos a falar o quê? Jacó, para conquistar Raquel, que era sua mulher amada, Jacó teve que pagar o preço para conquistar Raquel. Então, estou a dizer o seguinte, vamos... parece estar fora do contexto, mas eu quero fazer uma conjectura. De que maneira? Jacó, ele cuidava dos gados do seu sogro. Ele é quem cuidava dos gados do seu sogro. E diz a palavra de Deus que Jacó tinha uma graça aqui e tudo aquilo que ele tocava prosperava. E essa é a mesma graça que Deus colocou em muitos de vocês que estão nos acompanhando aqui. Essa graça que Deus colocou na tua vida e Ele quer ativar esse ano. Mas para isso você precisa entender que você precisa despertar aquilo que está escondido dentro de você. Despertar aquilo que Deus colocou dentro de você. Há pouco tempo eu estava a ver aqui uma publicação do Bispo Daga. Ele disse o seguinte, para esse ano de 2024 tenha atenção a certas coisas. Primeiro, os teus dons, presta atenção aos teus medos, presta atenção, deixa eu só ver aqui se eu encontro isso. Desapareceu. Ele disse, presta atenção aos teus dons, presta atenção aos teus medos, presta atenção ao teu chamado e presta atenção na maneira como você vai administrar cada coisa que Deus colocou na tua vida. E aí é onde está o segredo da prosperidade. Se você quiser romper esse ano, você tem que entender que a tua chamada, os teus dons, os talentos que Deus colocou em você são a chave ou meio que Deus quer usar para prosperar a tua vida. Então aprenda a empreender com aquilo que Deus te colocou. Por exemplo, você tem um dom da música. Que tal dar cursos relacionados à música? Você tem um dom para escrever. Que tal escrever um livro e publicar?
Hoje em dia, nós não precisamos ter muito dinheiro para publicarmos o nosso livro. Nós só precisamos é construir uma comunidade, é partilhar o nosso livro e fazer com que e dar aula sobre como é que as pessoas vão, o porquê que as pessoas precisam ler o seu livro. Já dei aqui uma ideia de empreendimento. Hoje em dia, o que está acontecendo? Nós temos visto um crescimento exponencial de pessoas que querem ter redes sociais, que querem desenvolver uma identidade nas redes sociais. E aqui posso te dar o conselho. Você pode ser um consultor de imagem, você pode ser um consultor de publicidade, você pode ser alguém que vai ser um formador na área de comunicação e imagem de uma determinada instituição, área de comunicação e imagem de uma igreja, área de comunicação e imagem, seja lá de que lugar for, mas você tem um dom, você tem um talento, você gosta de comunicação, você gosta de ensinar, que tal começar a dar cursos a respeito daquilo que você sabe e faz bem? Percebes? Entenda uma coisa, que tem aqui algo que eu preciso separar aqui. Os teus talentos, Deus colocou para você gerar dinheiro. E os teus dons espirituais, Deus colocou para você cumprir o propósito do reino. Então, com isso, nós estamos a dizer o seguinte: não faça confusão. Não tenta usar os dons espirituais que Deus te deu para você arrecadar dinheiro, porque isso gera maldição para a tua vida e para as tuas gerações. Então, em palavras mais curtas, vamos resumir. O que é que faz? Hoje demos 4 princípios sobre o porquê, como é que nós vamos fazer para podermos prosperar financeiramente. E vamos aproveitar esses últimos minutos que é para nós poder orar, pedir para que Deus nos dê orientação, nos dê a ideia, nos capacite, nos dê discernimento, coloque no nosso coração a coisa que nós precisamos fazer para que nós possamos prosperar nesse ano de 2024. Aleluia! Então, eu quero te convidar, ou seja, para nos resumir, nós falamos o seguinte: como é que nós vamos prosperar em 2024? O que é que nós precisamos fazer para prosperarmos em 2024? Primeiramente, precisamos aprender a dar, porque dar é melhor do que receber. Segundo, nós precisamos aprender a semear. E quando nós falamos de semear, nós estamos a falar ser fiel no dízimo, ser fiel nas ofertas, ajudar os órfãos e as viúvas. O dar é que está ligado a dar órfãos e viúvas. E o semear está ligado ao dízimo e oferta, e também está ligado ao investir, né, em projetos missionários. E ali onde está o segredo e a essência da prosperidade, que Salomão fala lá em Eclesiastes 12 sobre aprender a investir no reino de Deus, onde a traça e a ferrugem não corrói. Terceiro princípio, nós precisamos entender que se nós quisermos prosperar, nós vamos precisar desenvolver os nossos dons e habilidades. Acredito que é isso que eu falei. E por último, nós precisamos aprender a empreender. Ou seja, o terceiro dom a terceira coisa que nos faz prosperar financeiramente é desenvolver educação financeira, e o quarto é desenvolver a mentalidade empreendedora. Em suma, precisamos saber dar, porque dar é melhor receber, precisamos aprender a semear. Precisamos desenvolver educação financeira. De que maneira nós vamos desenvolver educação financeira? Fazendo consultorias, livros e aprendendo a administrar o nosso dinheiro. Gastar menos do que nós ganhamos e evitar certos caminhos que nós falamos na semana passada. E por último, ter uma mentalidade empreendedora, porque Salomão nos fala que nós precisamos colocar várias sementes, porque nós nunca saberemos qual das sementes que nós vamos semear é que vai dar fruto. Então, faça vários testes,
mas faça riscos calculados dentro daquilo que são as tuas possibilidades. Então, que Deus rica e poderosamente abençoe o teu dia. Vamos orar, pedir para que Deus nos dê discernimento, Deus nos dê a sabedoria para que possamos fazer bem e colocar em prática aquilo que nos aprendemos hoje. Oremos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida e saúde que o Senhor nos concede no dia de hoje, Pai. A tua palavra fala que o Senhor é o dono do ouro e da prata. E a tua palavra também fala que o Senhor não investe em nada que o Senhor não aprova e que está totalmente desalinhado ou desajustado com aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Diz a tua palavra que o Senhor, que em João 10,10, que o Senhor, na parte B, que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas só que a abundância é fruto de estarmos alinhados ao propósito do reino na nossa vida. Estamos alinhados aos propósitos do reino para realizarmos aquilo que o Senhor estabeleceu na nossa vida. Está ligado ao que o Senhor fala lá em Jeremias, capítulo de número 29, versículo 11, que o Senhor sabe os planos que o Senhor tem para nós. Planos de bem, planos para prosperar, planos para nos dar um fim e um futuro bom e próspero. Então, todavia, Pai, tudo aquilo que tiver na nossa vida, Pai, que não professa, não exalta, nem glorifica o Teu nome, Pai, nós oramos no nome de Jesus, Pai, retira da nossa vida, Pai, tudo aquilo, Pai, que está dentro de nós, Pai, que não exalta, não glorifica, não está aqui para nos manter e nos suster, Pai, para fazermos o Teu querer, Pai. Nós oramos no nome de Jesus, Pai, retira, Pai, e coloque na nossa mente, Pai, o espírito, Pai, de aprendizado, um espírito, Pai, empreendedor, um espírito, Pai, de entender e enxergar, Pai, que não é sobre aquilo que nós queremos, não é sobre o nosso querer, mas é sobre aquilo que o Senhor quer fazer por intermédio dos talentos que o Senhor colocou na nossa vida, para servirmos aos propósitos do reino, para semearmos o Teu reino, para investirmos em Seu reino, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Pai, todo homem, toda mulher, Pai, que está aqui nesse lugar, que está a acompanhar esse programa e que está a nos acompanhar ao vivo ou que vai nos acompanhar, Pai, numa outra ocasião, pelo poder, pela autoridade, Pai, e que há no nome de Jesus, Pai, eu oro pedindo, Pai, todo homem, Pai, que estiver aqui nesse lugar, que o Senhor quer abençoar financeiramente. Toda mulher que está aqui nesse lugar, o Senhor quer abençoar financeiramente. Todo aquele que o Senhor preparou para cumprir a Tua vontade. No que diz respeito, Pai, em termos financeiros, Pai, nós oramos no nome de Jesus, Pai, que toda a traça, toda a ferrugem não tenha poder sobre a vida dele. Todo pensamento medíocre, todo espírito de pobreza, todo espírito, Pai, de miséria, todo espírito, Pai, de mediocridade, Pai, nós repreendemos agora no nome de Jesus, porque o meu Deus é um Deus de excelência. E sendo o meu Deus um Deus de excelência, Ele não se compadece, Pai, com as coisas contrárias com a excelência. E a mediocridade, a pobreza, a procrastinação são um desses meios que o inimigo usa para nos fazer não pensar nas coisas que o Senhor quer que nós pensemos. Então, no nome de Jesus, Pai, nós repreendemos, todo espírito, Pai, que não professa, não exalta, nem glorifica o Teu nome no que diz respeito, Pai, ao empreendimento, que diz respeito ao crescimento financeiro, que diz respeito ao crescimento, Pai, sustentador, Pai, para sustentar as nossas famílias, para sustentar os nossos filhos, para sustentar, aqueles que o Senhor quer abençoar, Pai, porque diz a Tua palavra que não é sobre o quanto nós ganhamos, mas é sobre o quanto nós distribuímos para abençoar as famílias, é sobre o quanto nós distribuímos, Pai, para resolver os problemas das famílias, é sobre o quanto o Senhor nos permite usar para que outros não passem fome, Pai, para que outros não passem por necessidades, porque diz a Tua palavra que a melhor religião, a religião santa, a religião de Deus, a religião imaculada é aquela que cuida das causas do órfão e da viúva, é aquela que se preocupa com os propósitos do reino, é aquela que entende que eu devo reinar e administrar com justiça dentro da economia, é aquela que entende que o negócio que eu tenho deve ser justo, deve estar pautado nos princípios do reino de Deus, deve estar solidificado na rocha firme que é Cristo. Então, no nome de Jesus, Pai, eu oro
Dedico, Pai, a vida de cada jovem empreendedor que está aqui nesse lugar. Dedico a vida de cada jovem empreendedora que está aqui nesse lugar. Dedico a vida de todos os empreendedores do reino. Todos os empreendedores do reino. Todo aquele que tem o chamado para empreender. Todo aquele que tem o chamado para empreender. Todo aquele que vai lançar um livro esse ano. Que tenciona lançar um livro esse ano. Todo aquele que pensa em lançar, Pai, música esse ano. Todo aquele que pensa em abrir uma empresa. Todo aquele que está a procurar emprego. Todo aquele que está à procura de alguma coisa, é que somente o Senhor pode abrir as portas para que isso se cumpra na sua vida, Pai. Eu oro no poder e na autoridade que há no nome de Jesus, Pai. Abre a porta na vida dela. Abre a porta na vida dela, Pai. Traga clientes, Pai. E acima de tudo, antes do cliente, Pai, prepara esse homem para a bênção financeira. Diz a tua palavra que o Senhor não dá algo além das nossas capacidades. O Senhor nunca nos dará algo que nos levará à morte, que nos levará à destruição, Pai. Então, Pai, todo aquele que ainda não entendeu que as coisas que nós gostaríamos de ter, nós não estamos a ter porque ainda não estamos preparados, Pai. Nos faça perceber aonde é que nós precisamos nos preparar. Aonde é que nós precisamos parar e entender que é aqui que eu devo me concentrar para que nós possamos cumprir ou viver o extraordinário financeiramente nesse ano de 2024. Pai, todo aquele que ainda não entendeu que o princípio e o propósito é nós deixarmos a nossa vontade, é nós deixarmos de depender de nós, é nós entendemos que não é sobre nós, é nós entendemos que o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas é maior do que o que nós pensamos ou pedimos ou pensamos. E que isto que o Senhor quer fazer na nossa vida, Ele está além da nossa capacidade. Está além daquilo que nós podemos pensar. Está além daquilo que nós estamos a pedir, Pai. Mas para que nós possamos alcançar, nós precisamos pagar o preço. Qual o preço? O preço do estudo. Qual o preço? O preço do planejamento. Qual o preço? O preço de fazer uma boa obra. Qual o preço? O preço do poder, da autoridade que nós podemos somente alcançar em Cristo Jesus, Pai. Então desperta todos os dons adormecidos, Pai. Desperta a necessidade de te buscar espírito e verdade. Desperta o dunamis, Pai, que ficou adormecido ali dentro, Pai. Que foi molhado ou que está dentro de um baú, Pai. Faça esse homem abrir o baú para que ele possa explodir nesse ano de 2024. Para que ele possa ser um instrumento que o Senhor vai usar para abençoar vidas, para transformar a vida e, acima de tudo, para ser, oh aleluia, algo que o Senhor vai usar para a honra e glória do teu maravilhoso reino. Pai, eu dedico e consagro nas tuas mãos, Pai, a vida do meu irmão, a vida da minha irmã que está nos acompanhando. Eu dedico, Pai, cada plano nas tuas mãos. Eu dedico cada coisa nas tuas mãos, Pai. E acima de tudo, Pai, eu venho te pedir, Pai, dê-nos sabedoria, Pai. Dê-nos força, Espírito Santo. Dê-nos esclarecimento. Fale conosco por intermédio de sonho, por intermédio de visão, por intermédio da conversa com alguém, ou por intermédio de uma conversa pessoal com o Espírito Santo. No momento do devocional, no momento de pensarmos nas coisas de Deus, Pai. Dê ideias de negócio para aquele que ainda não tem uma ideia de negócio. Aquele que começou o negócio, Pai. Dê a persistência e sabedoria para saber administrar e fazer prosperar. Aquele que ainda está parado e ainda não percebeu que há uma ideia empreendedora dentro dele, Pai. Desperta, porque há muita coisa a se fazer, muita coisa ainda está parada nesse país, Pai, nessa comunidade. Ou cada pessoa, o Senhor deu um dom para manifestar uma das coisas que o Senhor quer que se manifeste, Pai. Nós temos visto, Pai, que muita gente tem morrido, tem nascido e morrido com os dons que o Senhor colocou na vida dele. Então nós declaramos, Pai, todo homem, toda mulher, 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 Pai, que estiver a nos acompanhar, Pai, que tem um chamado, para essa área. Pai, enquanto também a nós, Pai, que administramos, Pai, que já estamos a administrar alguma empresa. Pai, todos nós que já estamos a abrir, que estamos a cuidar de um ministério, Pai. Todos aqueles, Pai, que estamos a trabalhar com finanças, Pai, nos dê a sabedoria, traga tesoureiros, Pai, competentes segundo o teu querer. Traga homens de negócio, homens visionários, homens que veem o que nós não vemos, homens que auxiliam nas coisas que nós não somos especialistas. Homem, Pai, advogados, Pai, que vão nos ajudar a assinar contratos, Pai, que vão de acordo à tua vontade, não de acordo à nossa vontade, Pai. Nosso primeiro advogado é o Espírito Santo. Então, primeiramente, Deus, manifesta o teu Espírito Santo
sobre toda a carne, Pai. Oh, faça-se cumprir a tua palavra, Pai, que o Senhor falou lá para o profeta Joel, Pai. Que nos últimos tempos o seu Espírito seria derramado sobre toda a carne. Então, Pai, derrama sobre a vida do meu irmão. Pai, Tu, Espírito Santo, que seja o nosso primeiro reto e juiz, Pai. Que seja a primeira pessoa a nos dar confirmação a respeito de um determinado contrato. Que Ele seja a primeira pessoa que vai nos dizer: ali podemos, ali não podemos. Ali devemos, ali não devemos. E aqui agora para, agora caminha, agora corra, agora caminha. E racha de kendara você, se kendara de canara de você, canara se te dar você. No nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, eu oro pedindo, Espírito Santo, nos cubra com Tua inteligência, nos cubra com Teu dom. Oh, só o Senhor sabe como retirar o dom que está adormecido em cada um de nós. Só o Senhor sabe como despertar o dom do meu irmão que está adormecido. Só o Senhor sabe como despertar o dom adormecido sobre a vida da minha irmã. Só o Senhor sabe como despertar, oh, aquilo que ficou, Pai, que o inimigo tentou roubar. Só o Senhor sabe, oh, como trazer de volta a inteligência, Pai, que foi roubada. O negócio, a sorte de bênção que foi roubada. E, Pai, no nome de Jesus, Pai, abençoa a cada homem, a cada mulher. Abençoa e cuida a cada homem, a cada mulher. E, acima de tudo, Pai, nos ensina, nos ajuda a ser pessoas segundo a Tua vontade e o Teu querer. Nos ajuda a ser uma pessoa que vai investir no Teu reino. Que não vão só prosperar para o próprio ego, que não vão ser simplesmente pessoas que vão prosperar para sentir-se bem consigo mesmo, mas que sejamos pessoas que vamos prosperar para abençoar os outros que precisam, que vamos ser pessoas que vão prosperar para empregar outras pessoas, que vamos ser pessoas que vão prosperar para transformar, Pai, a realidade de comunidades, Pai, de famílias, Pai, que carecem de emprego, que carecem de pessoas que vão precisar ter emprego, ou aquele pai que está desempregado, Pai, usa esse homem, usa essa mulher, Pai, para abrir um negócio tão próspero que vai empregar o maior número de jovens possível, o maior número de senhores possíveis, o maior número de senhoras possível, o maior número de licenciados possíveis, o maior número de graduados possíveis. Oh, aleluia, Pai, diz a Tua palavra que aquilo que o Senhor coloca em nós sempre irá além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Sempre irá além daquilo que nós achamos que é o nosso querer, Pai. Então, na dimensão de Efésios 3:20, Pai, abençoa esse homem, essa mulher. Abençoa esse homem empreendedor, essa mulher empreendedora, esse Deus, na dimensão daquilo que o Senhor quer, que esse homem, que essa mulher prospere, que esse homem, que essa mulher te alcance, que esse homem, que essa mulher presencie e experiencie algo extraordinário em 2024, Pai. Nós oramos no poder e na autoridade que há no nome de Jesus, Pai. Cuida, liberta, transforma. E, Pai, no nome de Jesus, eu declaro no nome de Jesus, todo homem preparado, toda mulher preparada, escuta, deixa eu orar para você, aleluia. Deus quer ministrar para você por intermédio de mim. A palavra de Deus fala que aqueles que confiam no Senhor renovarão suas forças. A palavra de Deus também fala que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansarão. E diz também a palavra que aquele que busca, achará. Aquele que bate, receberá. Aquele que procura, achará. Nada ficará sem alguma resposta. Toda oração tem uma resposta. Todo pedido a Deus tem uma resposta. E a resposta de Deus para a tua vida hoje é: levanta a tua mão direita. Deus, todo homem preparado que alguém está a amarrar a sua bênção financeira. Todo homem preparado que ele está atado financeiramente por um homem, por uma mulher, seja quem for que amarrou a finança dele, Pai. Todo homem, toda mulher que foi colocado numa panela de barro, foi colocado numa garrafa. Nós estamos a quebrar, Pai, toda a panela de barro, toda a garrafa, todo o pacto feito no cemitério, todo o caixão enterrado, todo o pacto feito no rio, touro, tudo, mas tudo, Pai, que o inimigo tentou sobre a vida desse homem para
fazê-lo desgraçado. Todo pacto feito no passado, todo pacto feito no antepassado, Pai, por um avô, por um tio, por um sobrinho, Pai, que vendeu toda a sua geração, que vendeu toda a sua família. Nós estamos a declarar no poder e na autoridade que é o nome de Jesus, Pai. Foi prosperidade financeira sobre a vida desse homem, Pai. Barreiras, quebradas agora no nome de Jesus, Pai. Nada vai impedir com que esse homem prospere financeiramente. Nada vai impedir com que essa mulher prospere financeiramente. Nada vai impedir com que esse homem desempregado consiga emprego ainda no dia de amanhã. Nada vai impedir com que esse homem, essa mulher, não consiga emprego nos próximos dias. Muitos de vocês estão aqui a nos acompanhar, Deus está a dar uma confirmação. Ainda nessa semana, o Senhor vai fechar muitos contratos bilionários. Contratos bilionários, mas você precisa ter sabedoria, porque alguns desses contratos virão com armadilhas. Alguns desses contratos terão armadilhas. Então tenha um advogado, avalia com exatidão e peça a orientação do Espírito Santo para que você não corrompa o seu chamado, para que você não se desvie do seu chamado, muito menos para que você entre em um lugar que você não vai saber como sair. Deus está a falar para alguém no dia de hoje, irmão, querido irmão, muitos de vocês, Deus quer abençoar com emprego, mas você precisa levantar dessa cadeira, você precisa levantar desse sofá, começa a espalhar currículos, porque a fé sem obra é morta. Não basta orar, tem que se levantar e ir atrás, tem que levantar, fazer alguma coisa. Muitos de vocês, Deus quer abençoar financeiramente, mas tem um curso que vocês não querem fazer. Você sabe qual é o curso que você precisa fazer para começar para que Deus possa te abençoar financeiramente. Você sabe qual é exatamente o que Deus te falou que você deveria começar a fazer, mas você não começou. Então Deus está a falar nesse momento, para de procrastinar. Aquele curso que você começou e não terminou, vai terminar. Há coisas que você vai precisar ter papel para te resolver. Nessa terra há coisas que você vai precisar de papel para resolver. Aquele curso que ficou parado, aquele curso que ficou pendente, você não chegou de fazer. Deus está a falar nesse dia. Não deixe para amanhã aquilo que podes fazer aqui, hoje e agora. Não deixe para depois da manhã aquilo que Deus está a te falar. Começa a fazer agora. Começa a fazer agora, porque eu, Deus, quero te abençoar, mas eu não posso te abençoar sem você estar preparado, porque não é a bênção que deve estar preparada para você, mas é você que Deus está a preparar para uma determinada bênção. E para muitos Deus está a falar, você já enfrentou muitos problemas, você tem tentado, tem orado, tem buscado, tem semeado, tem trabalhado a tua inteligência emocional, tens semeado, tens dado mais do que receber, tens tido mentalidade empreendedora, mas eu, Senhor, reti algumas coisas porque eu precisava trabalhar em você. Eu bloqueei algumas coisas porque eu estava a trabalhar em você. Eu parei algumas coisas porque você não tinha estrutura para suportar o que eu quero fazer contigo em 2024. Eu estava bloqueado, eu parei algumas coisas porque você não tinha estrutura para sustentar os próximos 5, 10 anos. Por isso eu retardei esses últimos 3 anos. Por isso que esses últimos 3, 4 anos eu parei algumas coisas. Eu trabalhei, frustrei você em algumas coisas porque eu precisava que você desenvolvesse estrutura para suportar aquilo que eu vou fazer na tua vida a partir dessa semana, a partir desse dia, a partir desse mês. Somente creia que Deus desse ano irá te abençoar. Não desista, meu querido irmão. Peça a orientação do Espírito Santo e pergunta: Espírito Santo, o que é que tu queres que eu faça? O que é que tu queres que eu faça? O que é que tu queres que eu faça? E Deus com certeza, Espírito Santo, com certeza irá te responder. Então que Deus rica e poderosamente abençoe sua vida. Eu quero rapidamente orar por todos aqueles que nunca aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. Você que está aqui
nos acompanha pela primeira vez, nunca aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, porque para você aprender e entender os princípios da economia compartilhada de Deus, você precisa andar com aquele que é o dono da economia compartilhada de Deus, que é Jesus Cristo. E ele se revela através do seu Santo Espírito, o Espírito Santo, que também é uma pessoa, e ele quer ter um relacionamento contigo. Mas para isso, nós precisamos quebrar certas barreiras. Então, levante as mãos para os céus e repita comigo: Senhor Jesus, meu muito obrigado por morreres por mim na cruz. Obrigado, Jesus, por me salvares. Senhor Jesus, não te lembres mais do meu pecado. Retira o meu nome do livro da morte e coloca ele no livro da vida. Senhor Jesus, eu prometo que eu vou te seguir. Eu prometo que vou andar contigo. De hoje até o dia que o Senhor vier me buscar. E eu te aceito como meu Senhor e eu te aceito como meu Salvador, de hoje para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu orar rapidamente para você. Querido Deus, obrigado, Pai, pela vida. Obrigado, Pai, por essa colheita maravilhosa, Pai. Deus, a festa no céu quando o pecador se arrepende, Pai. E também a festa no céu, Pai, porque mais uma alma, Pai, empreendedora hoje decidiu se converter para prosperar e fazer aquilo que o teu reino exige, o teu reino demanda. Pai, abençoe o meu irmão, abençoe a minha irmã que te aceitou hoje como seu Senhor e Salvador. Deus, permita, Pai, que todo o pecado que se cometeu, Pai, já que foi perdoado, Pai, diz a tua palavra que ainda há consequências que nós teremos que arcar. Então, Pai, dê-aos força, dê-aos coragem para conseguir arcar e vencer essas dificuldades. E, acima de tudo, Pai, permita que eles possam ser homens ricos e cheios do dunamis, cheio do teu querer, cheio do power, para cumprir aquilo que o Senhor quer cumprir através da vida deles, Pai. Abençoe rica e poderosamente a vida deles e abençoe rica e poderosamente a vida de todos nós, todos aqueles que nos acompanharam, Pai. E, acima de tudo, Pai, não os permita que eles estejam só. Não permita que eles estejam só e nem permita que eles se frustrem, porque o meu Deus, Ele é um Deus de maravilha e os seus planos nunca são de mal, mas são para prosperar. Então, Deus rica e poderosamente abençoa meu irmão, abençoa minha irmã de hoje e para todos sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado a todos que nos acompanham no dia de hoje. Hoje é sexta-feira, último dia dessa semana. Eu quero simplesmente fechar o dia de hoje dizendo muito obrigado a todos aqueles que têm doado para esse canal, para esse ministério. E quem ainda quiser doar, contribuir com alguma coisa, basta aqui colocar nos comentários. Também aqui eu quero deixar aqui algo, né? Eu tenho visto aqui nos comentários, às vezes, as pessoas dizerem que não, continua com as dublagens, mas infelizmente tivemos que parar por conta de recursos financeiros, também recursos humanos. Estamos a superar as coisas, mas há coisas que nós precisamos de material para resolver. Nós precisamos de pessoas disponíveis 24 horas ao dia para tratar de todo aquele procedimento, porque esse trabalho de dublagem exige muito tempo, exige muita entrega e ultimamente Deus tem me levado em outros lugares. Então, se for para nós continuarmos as dublagens a tempo integral, eu vou precisar de voluntários ou vou precisar de pessoas que doem para que nós possamos adquirir também recursos humanos e também certos materiais para que possamos dar instruções e orientações para as outras pessoas, para eles darem conta do resultado e podermos atender a todos. Então, o meu muito obrigado mais uma vez. Não se esqueça de mais uma vez de curtir, comentar e compartilhar e convidar pelo menos eu partilhar essa palavra com pelo menos 7 pessoas e que Deus rica e poderosamente abençoe. Fique na paz, fique no shalom. Tenha um final de semana abençoado e vemos-nos na próxima semana. Que Deus te abençoe. Amém.